4 mil metros quadrados por 20 metros de profundidade. Durante meses foram retiradas 1.640.000 toneladas de escombros do World Trade Center. A cerimônia começa, portanto, às 9h45 da manhã, horário de Brasília. Vai ser feito um minuto de silêncio em toda a cidade, no horário em que o primeiro prédio foi atingido. O governador George Pataki vai dar início à leitura de trechos de um discurso feito pelo presidente Abraham Lincoln em 1963, num campo de batalha na Pensilvânia durante a Guerra Civil. Aí você vê a faixa que está estendida, nós nunca vamos esquecer, fazendo menção aos atentados. E o World Trade Center era um ponto turístico, mas acima de tudo era um polo financeiro, reunia cerca de 50 mil pessoas trabalhando em 400 empresas espalhadas por 1.200 escritórios. E uma multidão que passava boa parte do tempo circulando pelos 110 andares do prédio, de 417 metros de altura. Havia ali também um restaurante no topo de uma das torres, que era o restaurante mais alto do mundo. Tinha uma visão magnífica da cidade de lá. Existia um mirante também? Existia o mirante, o restaurante? Só no terraço mesmo, ninguém podia subir. Quantas pessoas são esperadas hoje? Olha, eu sei que a estimativa até o fim do ano é de que 3.600.000 turistas vão ter visitado essa área onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center. Agora, a estimativa do público hoje ainda não foi anunciada pelas autoridades de Nova York. Cerca de 80 mil visitantes passavam por dia nas torres. E ela tinha embaixo uma das maiores estações de trem da cidade também. Eram 9 linhas, não é isso, Ednei? Lembrando que os trabalhos aí na área do World Trade Center ainda não terminaram. Cerca de 300 pessoas ainda trabalham nessa área todos os dias. E no subsolo, havia a estação de metrô com 9 linhas interligadas, uma estação ferroviária também que ligava Manhattan a New Jersey. Cerca de 150 mil passageiros passavam por dia ali. E o atentado foi de manhã, no horário de grande movimento, e por pouco, como você chegou a comentar, a catástrofe não foi maior. Os policiais conseguiram evitar, né? Seguramente teria sido maior se fosse um pouco mais tarde, porque aí todos os escritórios estariam cheios de funcionários. E ali, como eu disse, as pessoas que trabalhavam naquele horário eram as pessoas que lidavam com os mercados, que começavam mais cedo, né? Especialmente os mercados asiáticos, mercados financeiros asiáticos. Havia também, por causa do horário até, muitos recém-formados, muitos estagiários. Então essas pessoas, infelizmente, muito jovens, também foram vítimas do atentado de 11 de setembro. Você falou agora há pouco da reação de um brasileiro, um capelão que era brasileiro, e os outros brasileiros que moram em Nova York, como é que eles reagiram? O que você teve contato? Todos nós que morávamos em Nova York, fôssemos brasileiros ou fôssemos americanos, nós ficamos receosos daquilo que poderia acontecer, não só com a cidade, mas especialmente no caso de um ataque biológico, como existe ainda o risco, o que isso pode causar com as crianças. No nosso escritório, por exemplo, a repórter Luísa Vilela tem 2 filhos, o cinegrafista Orlando Moreira tem uma filha, Sherman Costa, cinegrafista, tem 2 filhos, enfim, havia e existe ainda essa preocupação. Mas imagino que seja como acontece nas guerras. Você tem que funcionar, você tem que trabalhar, as bombas continuam estourando, mas as pessoas continuam fazendo o seu trabalho. E depois que os casos de antraz começaram a aparecer, mudou muito a rotina de vocês em Nova York? Nós, no escritório da Globo, na sucursal da Globo, nosso escritório fica em cima de uma das maiores maiores agências de correios. E o sistema de ventilação do prédio é único. Então isso, claro, nos ocorreu. Você vai fazer o quê? Nossa profissão é uma profissão de risco. Nós tínhamos um plano de fuga, caso houvesse um bombardeamento da cidade. As estações de metrô foram bloqueadas com uma espécie de muretas de cimento para evitar caminhões bombas. Havia, e ainda existe, muito cuidado com tudo isso.
A região onde você morava chegou a ser isolada? A partir, eu morava... Voltar para casa? Eu morava naqueles... Voltei a pé. Não, nós saímos, eu, Rolando Moreira e eu, só nós dois fomos, porque o Davi Presas e o Paulo Nogueira voltaram para levar aquelas primeiras imagens que o Orlando tinha feito. Aí o Orlando e eu fomos pro local, aí nós voltamos a pé, de lá de baixo até a rua 32, mais ou menos. Aí na rua 32 nós conseguimos uma carona e nos deixaram perto, deixaram na terceira avenida, mais ou menos, e nós andamos de volta ao escritório. À noite, quando eu voltei para casa, o metrô já estava funcionando. Eu voltei de metrô. E o dia seguinte? Só destacando a chegada de bandas de música do Corpo de Bombeiros de Nova York, de Nova Jersey e dos departamentos de polícia, correções e saneamento. Várias bandas saíram das 5 regiões que compõem Nova York em direção ao World Trade Center durante a madrugada, e uma delas está chegando nesse momento ao Marco Zero, a área onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center. Essa área é restrita a autoridades, a parentes das vítimas. A população fica um pouco mais afastada. A área foi isolada pela polícia de Nova York. Faltam poucos minutos, portanto, para o início oficial da cerimônia em homenagem às vítimas do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. Lembrando que a cerimônia na parte da manhã vai durar 1 hora e 42 minutos, o tempo que levou para que os 2 prédios desabassem. Começando às 9h45, oficialmente, terminando às 11h29, sempre o horário de Brasília. E às 9h45, no horário do primeiro choque do avião contra o World Trade Center, haverá um momento de silêncio. O prefeito convocou toda a população para, onde estiver, a fazer uma prece silenciosa em memória dos mortos. Nós vamos conversar também com o nosso repórter em Nova York, Jorge Pontual, que está no ponto zero. Olá, Jorge. Jorge, você está nos ouvindo? Vamos entrar. Tem uma banda do Corpo de Bombeiros com gaitas irlandesas tocando bem alto. Vamos lá. Nossa comunicação está com... Eu estou te ouvindo, fala. Está me ouvindo, Jorge? Estou ouvindo, Samantha. E você saiu no ponto zero. O que está acontecendo? Nós estamos vendo que as bandas estão chegando agora. Agora a banda parou. Agora há milhares de pessoas, de parentes, das vítimas, aglomeradas aqui. É uma situação, coitada, dá até pena de ver, porque eles estão... A área é muito pequena para essa quantidade de gente. Eu acho que veio mais gente do que se esperava. Então eles estão assim, numa posição meio desconfortável, todo mundo em pé, se apertando. A maioria não consegue nem ver onde vão ser lidos os nomes. E agora está chegando então a banda do Corpo de Bombeiros. E foi divulgada, Jorge, uma estimativa de quantas pessoas estão aí? A polícia já divulgou esse número? Não. Deve haver mais ou menos umas 3.000 pessoas. E a área é muito pequena realmente para tanta gente. Agora, Jorge, você tem informação das autoridades que já estão aí no Marco Zero para participar da cerimônia? O governador de Nova York, Jorge Pataky, já apareceu para testar o áudio aqui e ele vai ler daqui a pouco, para abrir a cerimônia, o discurso de Gettysburg, o discurso do presidente Abraham Lincoln, que é um clássico, né, da literatura política americana. É um discurso que lançou a ideia de que o governo aqui é do povo, para o povo, pelo povo. Foi a fórmula que ele criou nesse discurso. Muitas famílias criticaram o fato de que não foi ninguém convidado para fazer um discurso apropriado para a ocasião. Então, buscaram na história do país alguns textos clássicos, mas ninguém foi convidado a criar um texto novo. E isso foi considerado por muitos uma omissão, que talvez fosse necessário para um fato inédito como esse, uma tragédia como essa, haver uma reflexão nova. Mas, enfim, de qualquer maneira, é um texto muito forte, muito bonito, e vai ser lido daqui a pouco pelo governador Pataky. Jorge Pontual, quem está com a gente aqui no estúdio é Ednei Silvestre, e ele tem uma pergunta para fazer para você.
Oi, Ednei, como vai? Ô, Pontual, saudades. Você que estava no dia 11 de setembro do ano passado, aí hoje acompanha essa cerimônia no local onde havia o World Trade Center, que emoção você está sentindo? Ednei, agora a gente está sentindo tranquilidade, serenidade, né? Ao contrário daquela coisa terrível que foi passar por 11 de setembro, um ano atrás, agora é mais um momento de reflexão, de recolhimento. Ontem eu fui numa manifestação pela paz organizada pelas famílias das vítimas. Eu acho que olhar para dentro e tentar entender o que aconteceu. As pessoas que estão aí, Jorge, elas têm medo, você aí tem medo de algum atentado por agora? Olha, como você sabe, o governo aumentou o alerta para a possibilidade de atentados, agora está no código laranja. Isso significa que eles têm alguma informação de que há possibilidade de atentados. Mas, enfim, medo propriamente não. Jorge, a previsão é de que o presidente George W. Bush chegue a Nova York somente na parte da tarde, é isso? É isso. Primeiro ele vai participar da cerimônia no Pentágono e à tarde ele vem para cá. O Jorge, Ednei aqui. O Rudolph Giuliani vai fazer algum discurso? Como, Ednei? Pode repetir? O ex-prefeito Rudy Giuliani vai fazer algum discurso? Não, não há nenhum discurso previsto. Eles só vão ler o texto do Lincoln e no final o governador de Nova Jersey vai ler o texto da Declaração de Independência. O que o Giuliani vai fazer, ele vai começar a leitura dos nomes. Os primeiros 43 nomes das vítimas vão ser lidos pelo ex-prefeito Giuliani. E depois, parentes e algumas pessoas, algumas autoridades, vão se revezar lendo esses nomes. São 2.801 nomes, isso vai levar algumas horas. Essa leitura vai ser interrompida por momentos de silêncio naquelas horas em que aconteceram os ataques, né? Os 2 aviões caíram nas torres e a hora em que as torres desabaram. Nesses momentos vai haver uma pausa para silêncio. Mas durante horas vão ser lidos esses 2.801 nomes. Agora, apesar de não ter sido decretado feriado em Nova York, há expectativa de que realmente o comércio e as repartições públicas funcionem normalmente hoje? Aparentemente está tudo normal. Inclusive aqui nessa área, a West Street, está um trânsito muito pesado, as pessoas indo para o trabalho, enfim. Muita gente veio tentar assistir, embora não dê para ver, para quem está, para o público, né, que está fora aqui da área, não dá para ver direito. Muita gente, a gente pode ver na área em torno onde ficava o World Trade Center, dá para ver aqui que tem uma multidão lá longe, perto da Broadway, tentando ver de lá. Mas a cidade parece... muita gente deve ter, como muitas empresas deram folga, muita gente deve ter ficado em casa. Mas, enfim, parece que está um dia normal na cidade. E as autoridades internacionais que estão em Nova York, elas vão participar da cerimônia, Jorge? Isso vai ser no fim da tarde. No fim da tarde, eles vão vir aqui, não nessa área do World Trade Center, vai ser no Battery Park. É um parque que fica mais ao sul e lá vai haver uma cerimônia especial para essas autoridades que vão estar aqui para a abertura da Assembleia Geral da ONU, que é amanhã. Jorge, vai haver alguma homenagem aos brasileiros que foram mortos no atentado? Eu não consegui saber de nada sobre isso. Aparentemente, as famílias de 2 deles não vieram. Tem alguns parentes da Sandra Fajardo parece que estariam aqui, mas eu não consegui encontrá-los. Em relação a homenagens aos bombeiros, os 343 bombeiros que morreram na tentativa de resgate, alguma homenagem especial? Olha, o que a gente está vendo mais aqui são justamente as famílias dos bombeiros. Acho que eles sempre participam desses memoriais. Tem muitos bombeiros em uniforme de gala, as bandas dos bombeiros, tem bombeiros de vários outros estados, inclusive de outros países. Realmente, eles são os heróis do 11 de setembro e a maior homenagem é para eles.
E a abertura do mercado financeiro hoje só vai acontecer depois dessa cerimônia, não é isso, Jorge? Isso eu não sei lhe dizer, eu não tenho essa informação. Agora, Jorge, a Administração Federal de Aviação Americana anunciou que vai fazer hoje restrições temporárias no espaço aéreo sobre Nova York, Washington e também Pensilvânia. As restrições iriam cobrir um raio de 55 quilômetros dos pontos atacados no ano passado e não seria permitido voos a uma altura inferior a 6.000 metros. Isso segundo a Administração Federal de Aviação Americana. Eu queria que você lembrasse como é que está o esquema de segurança hoje para essa lembrança do 1 ano do 11 de setembro. Realmente o espaço aéreo vai ser fechado em alguns momentos, especialmente nas horas em que o presidente vai estar voando de Washington para cá, né? Porque obviamente tem que haver um esquema especial para isso. O que eu vi de mais sério é a colocação de baterias antiaéreas em torno de Washington, em locais que não foram obviamente revelados, mas a gente já viu na televisão a imagem dessas baterias antiaéreas para caso haja alguma tentativa de atentado contra Washington. Mas em torno de Nova York, aparentemente, não tem isso. Mas os aeroportos estão funcionando normalmente? Eu creio que sim. Eu vim muito cedo para cá para poder ter acesso à área, então eu não cheguei a ver essa informação. A cerimônia aí vai durar todo o dia, no Marco Zero? Como? A cerimônia em homenagem às vítimas do atentado vai durar todo o dia? Olha, essa cerimônia aqui vai terminar quando terminar a leitura dos nomes. Como são 2.801 nomes, isso vai levar horas. Em princípio, estaria previsto terminar às 10h30 da manhã daqui, 11h30 aí. Mas eu não acredito que termine essa hora, porque são muitos nomes, vai haver muitas pausas. Eles vão se revezar, tem muita gente subindo ao pódio para ler os nomes. Então, eu acredito que essa multidão vai ficar em pé aqui, assistindo isso durante muitas horas ainda. Jorge, depois do 11 de setembro, nós vimos por toda a cidade homenagens espontâneas às vítimas. Se lembra? Os altares, as velas, as orações. Você acha que isso vai acontecer hoje também? Olha, eu não vi isso. Ontem, no parque do Village, o Washington Square Park, eu vi algumas coisas sobre a paz. Havia muitos cartazes e coisas assim, não sobre as vítimas propriamente, mas pedindo paz e pedindo que não haja invasão do Iraque, né, que a grande preocupação do momento é essa. Então, não há mais, como a gente viu um ano atrás, todas aquelas fotos dos desaparecidos, porque aquilo, é claro que agora as famílias estão aqui e não há mais esperança de encontrar, então não há mais aquela coisa de colocar aquelas fotos, ainda havia aquela ideia, né, de que eles apareceriam. Então, isso eu não vi. É claro que na frente de todos os quartéis de bombeiros tem muita flor, muita vela, tem coisas assim na frente dos quartéis de bombeiros. Mas aqueles memoriais espontâneos que espalharam pela cidade a gente não vê mais, não. Jorge, as bandas estão andando em círculo, de acordo com as imagens que nós estamos transmitindo no momento. Você sabe por que esse círculo? O que tem no meio? Você podia repetir? Eu não te ouvi. As imagens que nós estamos transmitindo mostram que as bandas que estão chegando aí no complexo do World Trade Center, elas estão andando em círculo, estão formando uma meia-lua e no meio nós temos um círculo. De onde você está? Você consegue ver esse círculo? Não. Eu estou aqui em frente ao pódio, onde estão as milhares de pessoas, das famílias, das vítimas, mas as bandas não estão aqui. Eu não sei se eles estão lá embaixo, dentro da área de escavação. É provável que seja lá embaixo. Eles estão na parte, não dá pra ver. Eles estão na parte onde foi escavado e de onde saíram todos os escombros, e no meio nós temos um círculo. Você sabe, ao longo dessa cerimônia, está previsto que grupos desses milhares de parentes de vítimas que estão aqui desçam a rampa e depositem flores lá embaixo. Isso vai acontecer ao longo da cerimônia. E também sobre a ida do presidente Bush para prestar homenagem às vítimas ao atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, existe a possibilidade do presidente fazer um discurso ou apenas vai haver um pronunciamento durante a noite à nação? Ele vai fazer um discurso às 4h30 da tarde, hora de Nova York, aqui. Mas não vai ser aqui no World Trade Center, vai ser, pelo que eu soube, vai ser na Ellis Island, que é aquela ilha onde chegavam os imigrantes,
pertinho da Estátua da Liberdade. Acho que é lá que ele vai fazer o discurso. De acordo com o prefeito Mike Bloomberg, essa cerimônia para recordar a tragédia foi preparada a partir de milhares de sugestões da população. A estátua vai durar 102 minutos. É o tempo que corresponde entre os choques dos aviões contra as torres e a queda. O primeiro choque foi às 9h45, hora do Brasil. Daqui a 2 minutos, portanto. Nós estamos acompanhando, portanto, ao vivo, as homenagens que estão sendo prestadas às vítimas que morreram nos atentados de 11 de setembro. Essas são imagens ao vivo do ponto zero, onde ficavam as Torres Gêmeas. Um minuto de silêncio sendo feito em homenagem às vítimas, horário em que o primeiro prédio foi atingido. Again today, we are a nation that mourns. Again today, we take into our hearts Mais uma vez, abrimos corações e mentes para aqueles que pereceram neste mesmo local há um ano, bem como aqueles que vieram trabalhar nos escombros para trazer ordem ao caos, e aqueles que durante esses últimos 12 meses lutaram para que nós fizéssemos sentido de todo o nosso sofrimento. Agora, nós, com os restantes dos americanos, faremos 1 minuto de silêncio juntamente com o presidente George W. Bush na Casa Branca em Washington. 1 minuto de silêncio. Imagens da Casa Branca, presidente Bush. Um minuto de silêncio, portanto. Há 139 anos, o presidente Abraham Lincoln olhava para uma nação ferida, de pé, num campo que houvera sido lindo,
que seria transformado num cemitério. Naquela ocasião foi Gettysburg, hoje é o World Trade Center, onde estamos em solo pátrio para compartilhar da nossa dor comum. O governador George E. Pataki. Há 87 anos, nossos ancestrais fundaram neste continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada ao propósito de que todos os homens são criados iguais. Agora estamos numa grande guerra civil, testando para mostrar que esta nação, ou qualquer nação concebida desta forma e dedicada a isto, pode sobreviver e prevalecer. Estamos num grande campo de batalha daquela guerra. Viemos para dedicar parte desse campo para que seja o último descanso daqueles que aqui deram suas vidas para que a nação sobrevivesse. É, portanto, adequado que façamos isso, mas, num sentido maior, nós não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar esse campo. Os bravos, os vivos e os mortos, que aqui lutaram, o consagraram muito além dos nossos pobres poderes para acrescentar ou reduzir esse gesto em alguma coisa. O mundo provavelmente nem note, nem lembre por muito tempo o que estamos dizendo aqui. Mas o mundo saberá o que aconteceu. Cabe a nós, os vivos, nos comprometer a concluir o trabalho que eles começaram, pelo qual lutaram de maneira tão nobre. Cabe a nós estarmos aqui, nos dedicando à grande tarefa que temos diante de nós, para que os mortos que homenageamos aqui nos ajudem a completar a tarefa de dedicação que eles iniciaram. Nós aqui nos comprometemos a que aqueles que morreram não tenham morrido em vão, que este país, com as bênçãos de Deus, renasça em liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da terra. Agora o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. They were our neighbors, eram nossos vizinhos, nossos maridos, nossos filhos, nossas irmãs, nossos irmãos, nossas mulheres. Eram nossos concidadãos, nossos amigos. Eram nós. O prefeito Rudolph W. Giuliani. O prefeito agora está pronunciando os nomes dos mortos no ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Abad. Maria Rose Abad. Andrew Anthony Abadi. Vincent Abadi. Lawrence Christopher Abel. Alona Abraham. William F. Abrahamson. Richard Anthony Acedo. Jesus Acevedo Rescon. Heinrich Bernard Ackerman. Paul Aquaviva. Donald Leroy Adams. Patrick Adams.
Shannon Lewis Adams. Stephen George Adams. Ignatius Odo Adanga. Christy A. Adamo. Terrence E. Adderley, Jr. Sophia Boruwad Ado. Lee Allen Adler. Daniel Thomas Afflito. Emmanuel Akwazi Afuakwa. Alak Agarwal. Mokul Kumar Agarwala. Joseph Agnello. David Scott Agnes. Brian G. Ahern. Jeremiah Joseph Ahern. Joanne Maria Alayados. Shabir Ahmed. Terrence Andre Aiken. Godwin Ajawala. Gertrude M. Alagero. Andrew Alameno. Margaret Ann Alario. Gary M. Albero. John Leslie Albert. Peter Alderman. Jacqueline Delane Aldridge. David D. Alger. Sarah Ali Escarcega. Ernest Ali Kakos. Edward L. Allegretto. Eric Allen. Joseph Ryan Allen. Richard Dennis Allen. Richard Leonard Allen. Christopher E. Allingham. Anna Allison. Janet M. Alonzo. Arturo Alva Marino. Anthony Alvarado. Antonio Javier Alvarez. Victoria Alvarez Burrito. Telmo E. Alver. Cesar Almaranto Alviar. Tariq Amanula. Angelo Amaranto. James M. Amato. Joseph Amatuccio. Christopher Charles Amoroso. Kazuhiro Anai. Calixto Anaya Jr. Joseph Anchundia. Kermit Charles Anderson. Yvette Constance Anderson. John Andrea Kehoe. Michael Rourke Andrews. Jean Ann Andrucki. Siunia Ang. Joseph Angelini Jr. Joseph Angelini Sr. David Lawrence Angel. Laura Angeletta. Doreen J. Angrisani. Peter Paul Apollo. Sima A. Oyama. Frank Thomas Acalino. Faustina Apasal Jr. David Arce. Patrick Michael Aranios. Louis Arena. Michael George Arsinski. Adam P. Arias. Barbara Jean Aristigi. Jack Charles Aron. Michael Armstrong. Richard Avery Aronoff. Joshua Aron. Yafet Jesse Artie. Myra Joe Aronson. Carl Asaro. Patrick Asante.
Michael Edward Asher. Michael Asiak. Thomas J. Ashton. Janice Marie Ashley. Will O. Wittenberg. Greg Arthur Atlas. Gerard T. Atwood. James Otafred. Lois Frank Adversano Jr. Ezra Aviles. Sandy Ayala. Arlene T. Babakitas. Eustace B. Backus. John J. Badagliaca. James Ellen Bassler. Robert J. Firewalter. Andrew J. Bailey. Brett T. Bailey. Burnett Edward Bailey. Tatiana Bakalinskaya. Michael S. Bass. Sharon M. Balkan. Michael Andrew Bain. Catherine Fantis. Gerard Baptist. Walter Barron. Gerard A. Barbara. Paul Vincent Barbaro. James William Barbella. Ivan Kirillos F. Barbosa. Victor Daniel Barbosa. Christine Barbudo. Colleen Ann Barkow. Davo Michael Barkway. Matthew Barnes. Sheila Patricia Barnes. Evan J. Barron. Renee Barrett Argume. Natalie Barrios La Cruz. Arthur Thaddeus Berry. Diane G. Berry. Maurice Vincent Berry. Scott D. Bart. Carlton W. Bartels. Guy Bartsby. Ina B. Basina. Alicia Basmajian. Kenneth William Basnicki. Stephen Bates. Paul James Batiglia. Walter David Bauer Jr. Marlene Capito Bautista. Mark Lawrence Davis. Jasper Baxter. Michelle Beal. Paul Frederick Beattini. Jane S. Beatty. Lawrence Ira Beck. Manette Marie Beckles. Carl John Batigian. Michael Ernest Beekman. Maria A. Bear. Yelena Belavosky. Nina Patrice Bell. Debbie Bellows. Stephen Elliott Belson. Paul M. Benedici. Denise Lenore Benedetto. Maria Bangachea. Brian Craig Bennett. Eric L. Bennett. Oliver Duncan Bennett. Margaret L. Benson. Dominic J. Berardi. James Packard Berger. Stephen Howard Berger. Alvin Bergson. Daniel Bergstein. Graham Andrew Berkeley. Michael J. Berkeley. Donna M. Bernard. David W. Bernard. William Bernstein. David M. Berry. David S. Berry. Joseph J. Berry. William Reed Bethke. Timothy Betterly. Carolyn Biong. Edward Frank Baye. Paul Bayer. Anil Tahiram Baneve. Bella J. Bokan. Shimi D. Vijalaisen. Peter Alexander Vilfield. William G. Bigart. Brian Belcher. Carl Vincent Binney. Gary Eugene Bird. Joshua David Birnbaum. George John Bishop. Jeffrey Donald Bittner. Albert Baliwa Blackman Jr. Christopher Joseph Blackwell. Susan Leigh Blair. Harry Blanding Jr. Janice Lee Blaney. Craig Michael Blatt. Rita Blau. Richard Middleton Blood Jr. Michael Andrew Bucardi. John T. Baki. Michael Leopoldo Buccino. Susan M. Buccino. Bruce
D. Bowen. Dez horas e 3 minutos no horário de Brasília, mais um minuto de silêncio, neste que foi o horário em que o segundo prédio foi atingido. Todas as igrejas locais de culto religioso e ecumênico de Nova York, os sinos vão badalar em homenagem aos que morreram nesse momento. My name is Marianne Keene. My stepfather, Franco Lalama, Meu was padrasto, an Franco engineer de for the Lama, Port Authority. era engenheiro He da worked Autoridade on the Portuária de Nova 64th floor York. of the Trabalhava no World Trade Center. 64º I andar do read World this Trade for his Center. memorial. Eu li isto I don't no remember the seu last time enterro. I told Eu him não that I lembro loved him. da última vez que I would disse give anything to que go o back amava. to the morning Eu daria of tudo September para 11th voltar amanhã de and tell 11 him de how setembro e much I dizer a ele appreciate everything he's done for me. o quanto eu sou agradecida por But I tudo think que ele he fez knows por that mim, now. mas eu acho que ele sabe isso agora. In my eyes, he's died a hero. A meu ver, And ele how morreu much more como could um you herói. E quanto mais se pode pedir? There's a quote that pretty much speaks for itself. Eu quero fazer uma citação You que never lose anything. reflete isso. Jamais perdemos nada. Things, Não perdemos. people, Coisas, they go pessoas, away sooner or later. elas You desaparecem can't cedo ou hold back tarde. anymore Nós than não you can podemos hold the moonlight. segurá-las mais do que podemos But if they- segurar um raio de lua. If they're inside of you, Mas se elas, they're essas still pessoas yours. e coisas o tocaram, se estão dentro de você, continuam As a I sendo, look back on sendo these suas. days, Frank, ao I lembrar realize esses dias, how much I'll truly eu miss you entendo and how quanto much I truly love you. de saudade eu sinto de você You were the e o best quanto father I eu could te ever amo. ask for. Você foi o melhor pai I miss que eu you, poderia and I querer. hope you didn't hurt too much. Eu sinto saudade de você e eu espero que você não tenha sofrido muito. Com amor, Marianne. Continua, portanto, a leitura de nomes das vítimas do atentado ao World Trade Center. O ex-prefeito Rudolph Giuliani começou a citar o nome das vítimas e agora personalidades de Nova York e também representantes dos países que perderam os cidadãos nos ataques estão dando continuidade à leitura. Vincent M. Boland Jr.,